Pois bem, aconteceram hoje os depoimentos do caso do Banco Master, lá que seria a tal da acariação, mas no final das contas virou só depoimento e ficou no depoimento mesmo. E parece que a coisa não estava boa não, cara. Teve bate-boca, teve tensão, teve gente falando alto e o pessoal tá nervoso lá, cara. Realmente a situação não tá fácil não. Por outro lado, a gente tem a informação que os depoimentos do Vorcaro e do ex-presidente do BRB, o tal do Paulo Henrique Costa, apresentaram divergências, avalia o gabinete de Toffoli. Olha, vai precisar fazer a cariação, quem imaginaria isso, né? Mas a cariação vai ficar mais para frente, não foi agora, né? Agora, muito curioso também é que o pessoal conseguiu pegar as perguntas que o Toffoli mandou para o Vorcaro. E tinha umas perguntas assim de pai para filho, tipo assim, o que você achou da avaliação da execução do Banco Central? O Banco Central fez as coisas certinho e coisa e tal. Eu vou te falar uma coisa, a estratégia é livrar o Vorcaro mesmo, bicho, é impressionante. Vamos entender esse troço aqui? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Magnata Offshore, zelador da Universidade de Coimbra e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, como a gente havia falado, a tal da cariação no caso do Banco Master era um absurdo, não tinha base nenhuma, então acabou que conseguiram convencer o Toffoli a mudar a coisa para um depoimento. Teve 3 depoimentos hoje independentes, o depoimento do Vorcaro, que é o presidente do Banco Master, o dono do Banco Master, o depoimento do Paulo Henrique Costa, que era o ex-presidente do BRB, que acabou saindo da presidência do BRB exatamente em função dessa história aqui, e também do depoimento do Ailton Aquino, que é o diretor do Banco Central, que assinou lá o documento final, proibindo a coisa toda, mas embora tenha sido uma decisão colegiada, né? Então, a gente tem informação, isso aconteceu hoje. É lógico, o que ficou combinado é que se houvessem discordâncias insanáveis e coisa e tal, que seria chamado uma cariação. Mas olha que coisa. Depoimentos de Vorcaro e do ex-presidente apresentam divergências. O Toffoli quer fazer a audiência, ele quer fazer a cariação, bicho, ele não tá nem aí. Porque, de novo, como é que funciona essa coisa? Você colhe o depoimento do pessoal, você faz a avaliação toda para chegar à conclusão se tem divergências insolúveis. Porque divergência sempre tem. As testemunhas falam coisas diferentes nos depoimentos, nunca é a mesma coisinha. Mas nem sempre você precisa de acariação, porque você consegue resolver com as outras provas. Não, esse cara aqui mentiu aqui. Ele falou aqui, mas eu tenho prova que aconteceu isso, então ele mentiu. Se você não consegue resolver as divergências com as provas, aí sim você solicita uma cariação. É raríssimo acontecer isso, mas o Toffoli quer a tal da cariação. Então ele está seguindo o roteiro que a gente imaginou, só que não foi hoje a cariação. Eu imagino que ficou para o ano que vem. Por quê? Porque amanhã é 31 de dezembro, em tese ainda é meio expediente, mas você acha que vai funcionar as coisas no TSE? Não, não vai funcionar as coisas no TSE amanhã, né? Ficou para o ano que vem, vai ser a tal da cariação que eles querem fazer lá, né? A impressão que dá é que o Vorcaro encomendou essas coisas para o Toffoli e o Toffoli está entregando a encomenda que o Vorcaro pediu nessa história aqui, mas sendo de forma meio constrangida, porque todo mundo sabe que está errado, isso aqui não tinha que ter a cariação, o jeito que estão fazendo essa coisa toda atropelada, né? Então tá aqui, ó, caso Master, a audiência do processo começa com tensão e bate-boca sobre rito do processo. Segundo fontes, discussão aconteceu antes do início do depoimento à delegada do caso, olha só. Envolvidos no escândalo do Banco Master, advogados de defesa, ou seja, defesa do Vorcaro, evidentemente, e a equipe do ministro Dias Toffoli teriam protagonizado um bate-boca antes do início dos depoimentos à Polícia Federal sobre o caso de fraude no banco. Olha que coisa, cara. O pessoal batendo boca com a equipe do Toffoli, sabe que isso não faz muito bem para a saúde não, né? Mas sabe como é que é, né? Se foi uma coisa encomendada, pô, nossa encomenda não foi essa, pô, a gente encomendou um negócio, encomendou uma cariação aqui, pô, foi encomendado, né? Mas enfim, segundo fontes ouvidas pela CNN, o clima de tensão já era grande na expectativa das oitivas, né? Oitivas são os depoimentos, né? O delegado faz uma série de perguntas, né? E vê lá qual é a resposta do pessoal. E foi intensificado por uma discussão sobre qual seria o rito dos depoimentos e a possibilidade de uma cariação determinada pelo Toffoli. O pessoal quer uma cariação, eles querem a cariação. A encomenda foi a cariação, né? A gente pagou por uma cariação, queremos uma cariação, Toffoli. Além deles, a PF também ouve o diretor do Banco Central, então repara que eles estão deixando bem separada a coisa aqui, né? O Ailton de Aquino, os depoentes compareceram presencialmente no STF na terça-feira, aliás, isso é uma novidade.
porque isso seria a distância, o único que estaria presencialmente seria o Vorcaro, um representante da PGR, um juiz auxiliar do gabinete do Toffoli acompanharam a Polícia Federal durante os depoimentos escolhidos separadamente. Então, essa é a etapa de depoimentos, a oitiva. Chama o cara, faz um monte de pergunta para ele, o pessoal anota tudo direitinho lá, o que aconteceu? Foi isso, ok, foi isso, ok, beleza, pronto. Aí depois que os investigadores vão chegar à conclusão se é isso aqui. Outra coisa curiosa nessa história, quem fez as perguntas foi o Toffoli. Que porra é essa, cara? Quem faz as perguntas são os investigadores da Polícia Federal. O juiz não faz pergunta, o juiz decide, cara. O juiz é o cara para olhar o que um lado fez, o outro lado se defendeu e decidir quem é que tá certo, né? O juiz que vai fazer pergunta, porque, cara, esse negócio tá uma lambança tão grande esse troço aqui. Depoimentos de Vorcaro e de ex-presidente apresentam divergências, avalia... Eu já tô dizendo, não, vai ter que... nós combinamos em entregar uma cariação, vamos ter que entregar uma cariação. PF poderá fazer a cariação. Cara, quiseram fazer isso, cara. É lógico que eles queriam fazer a cariação aqui. Os depoimentos, mas ficou mais para frente, já jogou mais para frente a parada. Eu acho que o plano do Vorcaro, seja lá qual for, já meio que fez água, né? Os depoimentos da Polícia Federal, do dono do Banco Master, o Vorcaro, do ex-presidente do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa, apresentaram divergências de acordo com interlocutores do gabinete do ministro Dias Toffoli. Pô, mas todo mundo sabia disso, cara. Não, o problema é esse, você não faz a cariação em qualquer depoimento que tem divergência. Todo depoimento tem alguma divergência, né? A maior parte das divergências é banal. A coisa, o cara enganou, não sei lá o que, se enganou, mas dá para saber o que aconteceu. Se dá para pular aquilo, você, né, não precisa de acariação. A acariação é quando você não consegue resolver. Caso as contradições sejam confirmadas, a PF poderá fazer uma acariação entre os dois e o diretor do Banco Central. Ou seja, a encomenda tá feita aqui. A encomenda é essa, né? Eles queriam, o que foi encomendado para o Toffoli foi uma acariação dos três, né? Vorcaro foi o primeiro a ser ouvido, por cerca de 2h30 na tarde dessa terça-feira. Em seguida, começou a ser realizada a oitiva do Paulo Henrique Costa. O terceiro a falar foi o Ailton Aquino dos Santos, que é o cara do Banco Central. As oitivas foram acompanhadas por um juiz auxiliar do gabinete do Toffoli e também pela PGR, como a gente viu no outro artigo, né? Antes dos depoimentos, houve uma discordância sobre o procedimento a ser adotado. Isso porque a delegada responsável anunciou que seria realizada a cariação, conforme determinado inicialmente pelo Toffoli. As defesas questionaram, contudo, se não ocorreriam os primeiros depoimentos, como a Secretaria de Comunicação da STF anunciou na segunda. Com a decisão do Toffoli, mencionava apenas a cariação, o ministro teve que ser acionado por telefone e autorizou a coleta de depoimentos. Olha a bagunça que tá essa coisa, né? O que a delegada falou? Olha só, o que tá aqui no meu papel aqui tá dizendo que é cariação, pô. Não, não é cariação, é depoimento, porque a cariação não faz sentido sem os depoimentos primeiro, não sei o que lá. A corte, porém, não explicou por que esse novo trâmite seria seguido. Também não tornou pública a exata determinação do Toffoli responsável pelo caso. O caso está tudo em sigilo, ninguém sabe de nada, nem o próprio Toffoli sabe o que vai fazer, nem os delegados não sabem o que fazer, ninguém sabe o que fazer com isso daí. Porque o que está acontecendo? Está todo mundo apavorado com a possibilidade do Vorcaro meter a língua dos dentes e entregar metade da política lá de Brasília, inclusive o Toffoli e o Alexandre de Moraes. E aí eles querem agradar o Vorcaro, mas eles sabem que não tem salvação. Eles sabem que o caso do Banco Master não tem salvação. Mas eles têm que ficar cozinhando o Vorcaro ali. Não, vamos fazer assim, não faz assim, não é assim, não sei o que lá. Os três estão sendo ouvidos porque Vorcaro tentou vender o Master para o BRB, em operação vetada pelo Banco Central em setembro. Não, ele tentou vender. Quando ele tentou vender, não era vetado, foi vetado depois, né? Ele tentou vender legitimamente, mas foi vetado porque se descobriu que havia fraude em títulos que o Banco Master estava apresentando para o BRB. Ou seja, uma causa muito mais séria no final das contas. A investigação começou na Justiça Federal de Brasília, mas foi enviada para o STF por determinação do Toffoli. Pois é. Após o EPF encontrar um documento que citava uma negociação imobiliária de Vorcaro com um deputado federal. Ou seja, pegaram um negócio lá para fazer isso para o STF. Enfim, apesar disso, o ministro ressaltou que a investigação tange a atuação da autoridade reguladora nacional. Ou seja, o cara do Banco do Brasil, o cara do Banco Central foi chamado só porque a coisa tange a autoridade monetária. Mais uma vez, um absurdo, né? Mas aí, a Malu Gaspar conseguiu as perguntas, cara. Olha só, olha as perguntas do Toffoli aqui. Ó. Em depoimento ao STF nessa terça-feira, Daniel Vorcaro respondeu uma série de perguntas sobre a atuação do Banco Central na fiscalização sobre o Master, enviadas pelo ministro Dias Toffoli. O que não faz sentido. Quem faz a investigação é a polícia que vai investigar a coisa, e aí vai fazer o caso, que vai mostrar para a PGR, se a PGR considerar que realmente há
um caso, vai fazer a denúncia para o STF, né? O que o Toffoli já está fazendo? O Toffoli fazendo pergunta, virou Alexandre de Moraes 2.0, pô. O ministro não participou da oitiva de Vorcaro, que terminou no final da tarde, mas enviou por escrito uma lista de perguntas para serem feitas pelo juiz auxiliar ao Vorcaro, né? Além do Vorcaro, serão ouvidos o Paulo Henrique Costa e o Ailton Aquino dos Santos. Depois das fraudes do contrato público que justificaram o repasse de 12 bilhões do PRB para o Master, o foco do Toffoli se concentrou na tempestividade da fiscalização e na reunião de Vorcaro com o diretor do Banco Central na véspera do... Olha só, as perguntas do Toffoli se referiram a críticas ao Banco Central. Olha que coisa, exatamente o ponto que a gente falou. O que o Toffoli, o que o Vorcaro queria no início da conversa, e que muito provavelmente era a ideia inicial do Toffoli mesmo, era jogar a culpa no Banco Central, cancelar a porra toda, desliquidar o Banco Master e dar um jeito de jogar ele pro BRB e fazer a compra do BRB pelo Master e alguma coisa assim. Só que a coisa ficou tão feia, né? O pessoal convenceu o Toffoli de que, porra, não vai rolar, cara, isso aí tá foda, né? Aqui, ó. Em uma das perguntas, Toffoli pede até que o banqueiro diga se o Banco Central agiu com a celeridade necessária, levando em conta o intervalo de tempo entre os primeiros indícios de fraude detectado. Caramba, ele perguntou para o Vorcaro se o Vorcaro achava que o Banco Central... Repara, ele perguntou para o autor do crime, para a pessoa, o criminoso, se ele achou que a polícia agiu de forma correta, se estava tudo certinho, se fez as... Que porra é essa, cara? Que porra de investigação é essa? Que porra de pergunta é essa que o Toffoli fez, cara? Meu amigo, que absurdo isso, cara. Em outro trecho, Vorcaro foi indagado se o Banco Central alertou o BRB sobre as primeiras evidências de falta de lastro nas carteiras de crédito oferecidas pelo Master, ou se o regulador falhou em seu dever de supervisão prudencial. Então, o Toffoli quer bater no Banco Central, meu amigo. Olha que coisa, essa entrevista, essa tal dessa cariação, o depoimento, ele quer bater no Banco Central. A gente falou que esse era o objetivo dele, né? Porque ele quer bater no Banco Central para uma das duas coisas. Ou porque, dessa forma, ele consegue convencer o Banco Central a parar de acusar o Alexandre de Moraes e dizer que foi pressionado pelo Alexandre de Moraes, ou é porque eles querem desfazer a liquidação do Banco Master e desliquidar o Banco Master. Eu acho que a liquidação do Banco Master não rola mais. Não rola mais. O pessoal botou o pé na porta nisso aqui, não vai rolar. Aqui, ó, no material que a equipe da coluna teve acesso, as perguntas aos depoentes são acompanhadas de justificativas que apontam o objetivo da linha de inquirição, ou seja, por que você está perguntando isso? Né? Porque quando você faz uma investigação, você tem que ter um objetivo, né? Qual é o crime, qual é o problema que você está querendo vislumbrar aqui, né? Na parte que se refere ao dono do Banco Master, um dos objetivos listados é avaliar a eficácia da supervisão do Banco Central. Que porra é essa? O acusado é o cara do Banco Master e você está perguntando, está querendo avaliar se o Banco Central fez certo a coisa? É igual tu perguntar para um ladrão se a polícia agiu, a polícia agiu direitinho contigo, tá tudo certinho, né? Não te deram porrada nem nada, né? Foi tudo certinho na hora de te prenderem. Tempestividade da atuação do Banco Central. Se houve demora injustificada do regulador que permitiu a continuidade da fraude. Que pergunta que você não faz essa pergunta pro ladrão, cara? O ladrão foi o cara que foi pego fazendo a fraude, cara. Meu Deus, caramba, olha o que... Não, agora eu tô mais visando que é isso. O que acontece? O Alexandre de Moraes acha que o Banco Central tá sacaneando ele, botou o Toffoli para pegar podres do Banco Central nessa cariação, de forma que possa jogar podres do Banco Central agora, dizer que o Banco Central fez não sei o que lá, a partir das informações da cariação do Vorcaro, porque eu acho que é isso. Só pode ser isso, cara. Eles já sabem que não tem como desliquidar o Banco Master. Eles querem podre para atacar o Banco Central, porque o Banco Central estaria atacando o Alexandre de Moraes, né? E embora o Galípolo tenha dito que eu não fui pressionado pelo Toffoli, coisa e tal, não fui pressionado pelo Alexandre de Moraes, coisa e tal, não quer dizer que outros técnicos no Banco Central não tenham sido pressionados. O Ailton Aquino é um que pode ter sido pressionado, os outros técnicos podem ter sido pressionados também, né? Só depois de dar a Vorcaro a chance de avaliar a atuação do Banco Central é que Toffoli passa as perguntas focadas nos detalhes da fraude, né? Que aí é isso que tinha que ser investigado. Mas é por isso que não é o Toffoli que deveria fazer essa coisa, é a Polícia Federal, que tem investigadores que deveriam fazer isso, né? Ainda perguntaram sobre aquela reunião do Banco Central no dia da prisão, que todo mundo viu que aquilo ali era lorota mesmo, que não tinha jeito. O Banco Central não gravou a reunião porque não tinha porquê, sabia que ia prender o cara mesmo, né? Só que tinha que fazer a reunião por quê? Para o cara não fugir antecipadamente, para o cara não dar um jeito de picar a mula, né?
Mas aí, ó, reunião virtual de 40 minutos, é um documento do próprio banco que acabou sendo usado pela defesa do executivo para tentar livrá-lo da cadeia, que não deveria livrá-lo da cadeia, né? Dá para ver claramente que o Vorcaro continua agindo para tentar eliminar provas e tentar constranger as pessoas a mudarem depoimentos, né? Aqui, ó. No depoimento, o Vorcaro foi lembrado que o documento do Banco Central com detalhes da reunião foi utilizado pela defesa do executivo no habeas corpus, que resultou na soltura. O executivo foi questionado se tinha conhecimento de que esse documento seria produzido e utilizado dessa forma pela defesa. O objetivo da pergunta era verificar se a reunião fazia parte de uma estratégia deliberada do dono do Banco Master para produzir provas a seu favor, já considerando a possibilidade de ser preso, né? Então, isso aqui faz sentido realmente. Será que o Toffoli pediu essa reunião exatamente para tentar criar um álibi, um pseudo-álibi, né? Porque é o que eu falei para vocês, o Banco Victor falou que ia comprar o Banco Master? Falou, mas o Banco Victor é igual eu falar que vou comprar o Nubank. Eu não tenho dinheiro, porra. O Nubank vale pagar, não tem essa. O Banco Victor não comprava. Mas aí inventaram que haveria um fundo árabe que botaria dinheiro para compra. E que fundo árabe? Cadê a assinatura? Cadê o texto em árabe aí pra gente ler o texto em árabe do fundo lá? Não tinha nada disso, né? Enfim, eu tô assustado com esse negócio, cara. Eu tô achando que o Toffoli tá fazendo uma lambança e agora a minha suspeita principal nessa história é que ele tá fazendo essa lambança para pegar podre contra o Banco Central para vingar o Alexandre de Moraes, que está sendo acusado de pressionar o Banco Central. É isso que está acontecendo aqui na minha visão. O Banco Master já foi. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.